Isto aqui é o pacote. Isto aqui é o pacote e este número não sou eu, nem o Anderson, nem o Paulo Clias, nem economistas de esquerda que divulgaram. Foi divulgado na famosa entrevista coletiva do dia seguinte, da quinta-feira, né, dia 28, lá na manhã, na manhã seguinte, aquele pronunciamento do Haddad na quarta, dia 27, quando ele anunciou o pacote. O que eles disseram lá? Que a nova regra em relação ao salário mínimo pode tirar 110 bilhões de pensões e aposentadorias até 2030. No pronunciamento da Haddad, ele não falou isso. Nós vamos falar sobre o pronunciamento para olhar do ponto de vista comunicacional daqui a pouco. Mas na entrevista eles falaram 1/3 do ajuste total do pacote, 1/3 cai nas costas do salário mínimo. Isso. É muito importante. Tem o próximo quadro, para que a gente tenha uma ideia do que é efetivamente o pacote. Isso aqui, mais uma vez, são dados oficiais do governo. Abono salarial. O abono salarial, gente, o governo Lula, o ministro Haddad, está executando, se o Congresso aprovar, deve aprovar, algo que o Paulo Guedes tentou e não conseguiu, que é reduzir quem tem direito ao abono salarial, que funciona quase como um 14º salário para os trabalhadores registrados. Então, o abono salarial, que quem tem até 2 salários mínimos tem direito de receber, tem uma escala que, ao longo dos anos, vai chegar a 1,5. O Paulo Guedes queria apenas 1,3, um pouquinho menor ainda. Né? Salário mínimo está aí, 109. Então, esse corte do abono salarial vai ser 5,5% do total do pacote de gastos, 18 bi. O salário mínimo nós vimos agora, 109 bi, 33,6. O BPC é um negócio, é uma tragédia, né? O BPC, na verdade, gente, é a principal, ao lado do Bolsa Família, são as 2 principais políticas para os mais pobres, para os miseráveis do país. Então, o BPC não caia nessa conversa fiada de que é para combater fraude, que é pente fino. O pente fino já foi feito. O pente fino já foi feito pelo governo. Eles eliminaram nesse tal pente fino, que não é pente fino, não é pente fino, é uma restrição brutal ao acesso ao BPC. Já limaram mais de 300 mil pessoas do BPC. É muito grave o que foi feito, né? Muito grave o que foi feito sob a alegação de fraude. Eu fiz uma pesquisa, Anderson, sobre o tema fraudes no BPC. Olha, tem 2 episódios de fraude absolutamente irrisórios que a Polícia Federal registrou ao longo dos últimos 2 anos. Esse discurso de fraude, que é o discurso do governo Bolsonaro, tá? O governo Bolsonaro fez o mesmo discurso em relação ao BPC. Então, o BPC vai dar 5,2%. Então, vejam aqui que 48% dos cortes caem nas costas dos mais pobres do país. E se a gente juntar o Fundeb, porque na prática, gente, vamos falar a verdade, na real, o piso constitucional da educação acabou. Né? Ao enfiar para dentro do Fundeb o pé de meia, né, tem o deputado, que é o presidente da Comissão de Educação da Câmara, que nem do PT que nem de direita do centro-esquerda, acho que é do PSDB, ele falou, a gente pode dizer que a partir de agora o Ministério da Educação é o Ministério pé de meia. Entendeu? O governo fez isso. Então, mais o Fundeb, 12,9%. Nós estamos falando de 60%. É muito grave, efetivamente, a dimensão desse ataque. E, olha, eu acho que é muito grave e, sinceramente, né, sem ofender ninguém, mas muito burro do ponto de vista político. Né? O governo Lula está atacando a sua principal base eleitoral, né, que é a base de 0 a 2 salários mínimos, para tentar, com essa conversa, pelo menos por enquanto, essa conversa fiada de que vai mudar o imposto de renda, deixando isentos a faixa até 5 salários mínimos. É bom lembrar, né? Não é que é de 0 a 5, de 0 a 2, até 5 não, até 5 mil reais. De 0 a 2.800 já é isento, tá? Então, é só nessa faixa de 2.800 a 5. E que vai taxar a faixa acima dos 50 mil. Significativamente, isso não foi enviado para o Congresso. Isso me lembra, Anderson, pode tirar se quiser o quadro aí. Isso me lembra, Anderson, para a gente ficar os 2 bonitinhos aqui. Me lembra essa conversa, sabe essa conversa que pais às vezes fazem com filhos?
Sim. A gente vai lá num passeio e o filho fica insistindo que quer comprar alguma coisa, que viu ou um doce, ou um brinquedo e quer comprar, e o pai vira assim e fala, filho, na volta a gente compra. Coitado do filho, né? Não vai ver nunca aquilo que era o desejo dele, a conversa fiada, o que o governo está fazendo com essa história do imposto de renda é a mesma coisa. Na volta a gente compra. O Lira e o Pacheco, prováveis futuros ministros do governo Lula, já disseram, né? O pacote de corte de gastos a gente aprova, esse outro aí não sei não. E o Haddad já disse aos banqueiros que não precisa ser 5 mil, se eles quiserem baixar para 4.800, para 4.500, não tem problema nenhum. Então, essa é uma questão. E para que vocês tenham uma ideia, para encerrar definitivamente, gente, teve todo o alarde, dias com a mídia falando dos militares, a contribuição dos militares, que foi uma coisa esquisitíssima, inclusive. Né? O Lula chamou o Haddad e falou, mete os militares no pacote. Aí o Haddad foi lá com o ministro da Defesa e mais os comandantes militares e pediu, senhores, por favor, eu posso colocar vocês no pacote? Né? Engraçado porque os aposentados, com quem ganha um salário mínimo, com o pessoal, professores, nada disso, não teve pedido de autorização, para os militares teve. Aí os militares magnanimamente disseram, pode, meu filho, pode colocar. Aí, a hora que ele colocou, eles não gostaram. E aí é o seguinte, gente, eu não sei se vocês sabem, mas o pacote dos tais cortes dos militares não foi enviado para o Congresso. Só está no Congresso o pacote de corte no lombo de quem recebe de 1 a 2 salários mínimos.